Sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o nosso jargão aqui, Eduardo, porque a gente nunca sabe quando que os nossos espectadores estarão nos assistindo ou nos ouvindo, então a gente gosta sempre de dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Motor e Mentor, 42º episódio, gente. Já temos algum conteúdo, igual eu falei em algum dos últimos episódios aí, já temos quase um MBA aqui já, Eduardo, de tanto conteúdo relevante. Hoje um convidado muito especial aqui, um expert no setor de lubrificantes e energias do mercado brasileiro aí, Eduardo Rodrigues, né, Eduardo? Já vou passar para vocês aqui uma mini biografia e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele no mercado profissional. O Eduardo que já tem quanto tempo de operação aí? Mais de 20 anos, né, cara, de mercado de energia e lubrificantes. Então, uma trajetória bem bacana. Eduardo, seja muito bem-vindo e já vou passar a tua biografia para o nosso público aí. Obrigado, Lucas. É um prazer sempre estar aqui com você e bater esse papo. E espero aí que quem esteja escutando, assistindo, consiga aproveitar alguma coisa. Para mim é um prazer estar aqui. Show de bola. O Eduardo, né, ele já esteve conosco, então alguns de vocês com certeza já devem o conhecer. Ele esteve conosco no Motor e Mentor Experience, foi um dos palestrantes da roda de networking, trouxe a abordagem da área comercial, todo o conhecimento que ele tem da área comercial, como construir um bom relacionamento, um bom networking para fechamento de negócio. Bom, então vamos ao que interessa agora, né? O Eduardo, ele é administrador e economista com especializações dos Estados Unidos. Ele já vai nos contar um pouquinho mais sobre as especializações dele. Igual eu comentei para vocês, né? Ele é gerente de operações de vendas de uma multinacional e forte experiência em vendas e atendimento ao cliente no setor de petróleo e energia a nível global. Bom, Eduardo, então, pensando nisso tudo, nada melhor do que a gente falar aí, né? Tanto a parte da gestão, quanto estratégia, quanto vendas da tua carreira, que foi muito embasada nisso, né? E queria que você contasse aqui para o nosso público um pouquinho da tua linha do tempo profissional aí. Bem, Lucas, na verdade, eu comecei num ramo completamente diferente do ramo que eu estou hoje. Eu trabalhava numa outra multinacional americana que estava mais envolvida na questão de tecnologias, tecnologias de digitalização de documentos e equipamentos de escritório, etc. E de repente, assim, por questões assim do destino, eu fui parar num universo completamente diferente, né? Que é o universo da área de petróleo, especificamente na área de derivados, que é o caso dos lubrificantes e das graxas, num setor que, quando eu estava na faculdade, eu nunca me imaginei trabalhando com isso, mas que nesses últimos 20 anos, esse ano vai fazer 22 anos que eu vou estar nesse ramo, realmente é um negócio fascinante, é uma indústria que realmente hoje me dá bastante prazer trabalhar, e não só com a indústria em si, clientes, fornecedores, mas também com o ambiente que se gera a partir dessa indústria. Então, como eu te comentei, eu estou já quase há 22 anos, em diversos tipos de áreas relacionadas à indústria de lubrificantes, desde logística, supply chain, em vendas, marketing, operações. Eu acho que a única área que eu não tive assim o prazer de trabalhar dentro da indústria de lubrificantes, até por questões óbvias, é a área técnica, né? Afinal de contas, não sou engenheiro químico, mas de resto eu praticamente estive em quase todas as áreas. Hoje em dia eu sou gestor comercial de um portafólio de negócios que a gente tem aqui no Brasil, e a minha principal função hoje em dia é mais a gestão da comercial de alianças estratégicas que a gente tem em todos os segmentos, não só alianças estratégicas no que diz respeito a clientes, mas também alianças estratégicas que a gente tem em canais de distribuição, e também mais recentemente, por também questões óbvias, né,
fornecedores, né? Que nos últimos 2 anos assim foi algo bastante desafiador. Então assim, resumidamente é isso. Meu foco de trabalho não é só o Brasil. Diversas funções que eu tive dentro da empresa que eu estou hoje, eu pude ter contato com um negócio em quase todos os lugares do mundo. E mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, eu tenho ficado mais focado no desenvolvimento aqui de negócios e gestão de alianças na América do Sul. Ah, legal. É isso. Então, é uma trajetória bem solidificada, né? Igual você falou, já há 22 anos na mesma organização aí. E isso a gente tá vendo nesse mundo volátil, né, Eduardo? Nessas mudanças de gerações sendo cada vez mais incomum, né? Na tua opinião, qual é a principal skill que você precisou desenvolver para construir essa carreira tão sólida numa única organização e passando por diversos setores, igual você acabou de citar? Principal skill talvez isso não vá soar nada, digamos assim, revolucionário para quem está ouvindo, assistindo, porque adaptabilidade não é necessariamente um conceito novo. O que eu vejo que hoje em dia essa adaptabilidade tem sido levada ao extremo. E eu penso que isso é parte da dinâmica que a gente vê hoje no mercado de trabalho, porque a realidade muda completamente. Hoje, a maneira como a gente administra, gere e desenvolve o negócio hoje é completamente diferente do que a gente fazia há 5, 6, 7 anos atrás. De novo, a mudança no ambiente de negócios não é necessariamente algo novo. Bem ou mal, né, na história do capitalismo, né, os modelos de negócio vêm sendo desenvolvidos nos últimos 200, 300 anos. O que muda hoje em dia é a velocidade com que isso acontece. De um ano para o outro, a cada 2 anos você já vê mudanças muito grandes. Então, isso te realmente faz criar uma necessidade de estar constantemente pensando em sair da tua zona de conforto, porque eu posso estar fazendo alguma coisa hoje que é importante para a organização ou para o negócio com o qual eu trabalho, mas isso que é muito importante hoje, pode ser que daqui a 2, 3, 4 anos já não seja mais nem sequer necessário. Então, isso meio que te obriga a estar sempre procurando oportunidades de aprendizagem, de se adaptar e de sair totalmente da zona de conforto. É uma coisa que eu tenho para mim, assim, todo ano, pensar no ano seguinte e projetar o que eu quero alcançar no próximo ano em termos de novos conhecimentos, que eu quero, que tipo de experiências diferentes eu quero ter, que áreas do negócio que eu vejo que são importantes e que estão aparecendo aí como fortes tendências que eu quero conhecer, aprender mais e de repente me dedicar mais a elas. Isso para mim tem me ajudado muito. Então, assim, parte disso o fato de eu ter já trabalhado em áreas tão diferentes. Eu não necessariamente, eu não me acho assim especialista em uma área específica. Supply chain, não, conheço um pouco de supply chain, mas conheço também muita gente que sabe muito mais. Marketing, vendas e planejamento e tal. Mas, assim, eu gosto dessa dinâmica, sabe? De estar aprendendo coisas novas, de estar me adaptando. E não só falando de áreas, né? Realmente tratando de incorporar outros elementos que hoje em dia têm influenciado, são tendências importantes para o negócio, que não necessariamente eram questões assim muito tratadas em anos anteriores, mas que apresentam várias oportunidades, né? Por exemplo, toda essa revolução que a gente está vendo hoje de transformação digital. Isso te abre oportunidades de aprendizado, de você trabalhar com processos e com tecnologias que que eu te falo, 3, 4 anos atrás nem sabia que existia. Ou então, toda essa questão de ESG, de sustentabilidade, né? Também, esse é um outro universo enorme
de elementos e de áreas que você pode se dedicar e que, bem ou mal, elas estão presentes em quase que todos os processos que você executa hoje dentro da empresa e qualquer que seja o negócio. Então são áreas diferentes, né? São questões diferentes e que são uma tremenda oportunidade de aprendizado e de conhecimento. Agora você tem que ter essa predisposição, né? Porque hoje eu posso investir o meu tempo e o meu dinheiro num aprendizado, num determinado assunto que hoje é importante, mas assim, se eu estiver pensando na minha carreira nos próximos 10, 20, 30 anos, com certeza eu vou ter que fazer isso uma série de vezes. E eu acho isso bacana. Isso significa que Você não cai numa zona de conforto, né, Eduardo? Você sabe que o mercado ele é muito volátil, então você acaba se estressando junto com o sistema no bom sentido de não se colocar num comodismo e estar sempre aberto a novas tendências, novas oportunidades. E isso, sem dúvidas, para questões de carreira a longo prazo, ela acaba se tornando uma crescente, né? Muito bom. Você comentou, né, que hoje você já teve a oportunidade de trabalhar em diversos ambientes a nível global e tudo mais, diversos países, mas que hoje teu foco está na América do Sul. Durante toda a tua trajetória, o que você enxergou como o Brasil sendo referência para outros mercados a nível global? O que nós podemos falar que nós temos de bom no Brasil nesse mercado hoje? então, eu penso que nós temos muita coisa boa. Uma delas, eu penso que tem essa característica da inovação, da criatividade. Penso que isso tem sido uma constante na vida desse país desde que esse país existe. A dinâmica de como as relações ocorrem, de como as coisas são feitas, os problemas que esse país já teve que enfrentar, faz com que você tenha que se reinventar, tenha que criar, tenha que inovar. E o brasileiro tem muito tem isso muito presente no DNA. Então o que eu vejo é que existe essa característica forte, é uma característica importante. Países que passam por grandes dificuldades também formam grandes pessoas no sentido de lidar com essas dificuldades, ser resiliente, né? Uma vez eu estava brincando assim com um grupo de pessoas do trabalho que a gente estava falando sobre uma questão aí de negócio influenciada por um viés socioeconômico desfavorável, e realmente era uma situação tanto quanto importante, que poderia criar um impacto grande, tinha muita preocupação e tudo mais. Mas assim, num primeiro momento da discussão, as pessoas, né, como sempre, começam a reclamar e que com um viés meio pessimista de que vai acabar tudo e que tudo mais. Mas assim, na medida em que as pessoas foram se desafogando um pouco, começaram já, não, mas olha, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, tem isso, tem aquilo, a gente pode falar com a gente pode exportar, a gente pode... E aí, no final das contas, eu falei assim, vocês estão vendo o que vocês estão falando? Aí todo mundo vê do quê? Bom, vocês estavam reclamando que a coisa... Levantar o problema e a solução ao mesmo tempo. Não ia ter solução, agora vocês já estão até mais calmos, já pensando até em oportunidades e tudo mais. E aí todo mundo se deu conta mesmo. Eu falei assim, tá vendo? Se essa discussão aqui fosse num país que nunca tivesse passado por problema, provavelmente as pessoas já estariam se desesperando completamente. Mas aqui tem essa característica que é uma característica super positiva. Assim, dentro uma coisa que eu vejo, existe muito de empreendedorismo em cima disso. Eu vejo que essa questão da adaptabilidade, né, quando você tem esse elemento aí da criatividade, da inovação, da resiliência, isso ajuda muito na adaptabilidade. E o que eu vejo assim que, no geral, as organizações que eu conheço aqui no Brasil, assim, de maior porte, sejam elas vinculadas a algum grupo internacional, ou mesmo as grandes corporações que tem aqui no Brasil, se percebe claramente que existe muita essa questão da adaptabilidade. Se a empresa tiver que se transformar,
ela conta com uma qualidade humana que lida com esse processo, sofre também, tem dificuldade, não é fácil, né? Mas eu vejo que tem uma resistência menor. Quando eu vejo assim, operações em outros países que tem que passar, ou grandes empresas que têm que passar por mudanças culturais, organizacionais, tecnológicas importantes, eu vejo que às vezes a resistência é maior. Então eu acho super positivo. Acho uma qualidade super positiva. Show, legal. É bem interessante você abordar isso porque mostra, né, muito da essência do brasileiro, né, cara? Acredito que você também, a gente deve já ter passado, eu já passei por isso muitas vezes. Pô, isso não acontece do jeito que eu quero, não aconteceu. Pô, aí você para pra pensar, mas você já começa a pensar na solução do problema. Eu acho que a gente tá. Esse inconformismo, digamos assim, né? Acho que isso é muito nítido, cara, porque eu passei por isso na universidade, cara. Isso daí numa universidade pública e, cara, é triste a realidade da universidade pública no quesito staff, né? No quesito suporte ao estudante. Então, o estudante precisa correr atrás da solução dos problemas dele, porque é muito diferente de um cursinho, do ensino médio, onde tá tudo preparado ali. Na universidade as coisas não funcionam assim. E eu lembro, cara, que no trabalho isso me ajudou muito. Por quê? Porque quando eu tinha qualquer tipo de problema, a universidade já tinha me moldado a ir buscar as soluções. Então, pra mim, aquilo ali era normal. E, de fato, com 6, 8 meses como estagiário, fui efetivado na época, né? Quando eu tava na Renault. E acredito muito que é por conta disso, justamente você tá acostumado a ter problema e tá acostumado a resolver problema, né? E eu até vi uma camiseta esses dias que era bem assim, eu reclamo, mas eu resolvo. Então acho que é mais ou menos nesse viés que o brasileiro tem cultural, né, Eduardo? É aquela história, né? Às vezes o ser humano aprende mais na adversidade do que no êxito. E isso que você falou pra mim é uma questão assim muito importante, porque conecta com outro elemento que é a questão da proatividade. Se você está acostumado, se você foi moldado num ambiente onde tudo que você precisava estava ali na sua mão, ou alguém levava para você, te explicava e te dava um suporte, digamos assim, um pouco mais próximo. Isso é bom. Obviamente que a gente não vai aqui falar que não é bom. Isso é bom. Mas, por outro lado, pode te criar uma certa tendência a... na hora que eu tiver um problema, eu vou levantar a mão para ver se alguém me ajuda. Né? Fica mimado. E a sua experiência, eu acho perfeita. É bem isso. Você teve que lidar com uma dificuldade, digamos assim, um desafio, digamos assim, na universidade, mas que te levou a uma atitude diferente, de não ficar esperando que alguém leve para você algo que de repente você pode buscar. E é o que você falou, que é aquela questão do empreendedorismo. No momento que você se vê num ambiente de trabalho, e a gente sabe que por melhor que seja a academia, e que a academia é algo importante, no momento em que você sai para o ambiente de trabalho, você vai viver uma série de circunstâncias, de experiências, de relacionamentos, de desafios que você não foi capaz de estudar na academia. E tá tudo bem, é assim mesmo, né? Tipo, a vida é assim, ainda bem que é assim. Só que quando você tem essa questão da iniciativa, da proatividade, você também é levado a situações extremas, às vezes, de pressão, porque não é fácil ter que buscar alguma coisa que você precisa e não sabe onde encontrar. Mas é o que você falou. Você tem mais esse impulso de ir em frente, e isso é muito importante. Eu acho que isso dá uma vantagem assim, enorme. Até porque o mundo não nos deve nada, né, Eduardo? Então, se a gente ficar esperando resposta do mundo, você vai morrer sentado ali e ele vai te bater sem dó nem piedade, né? Legal, cara, legal. Agora a gente partindo um pouquinho aí para a parte do mercado brasileiro, a gente já entendeu isso, né? Agora, você atuando numa área completamente comercial, você tem um relacionamento, igual você comentou, tanto aliança fornecedores, quanto aliança canais e aliança clientes, né? Como que você tenta
no teu cotidiano se relacionar com os teus clientes para que você consiga, com a tua marca, proporcionar para eles a melhor experiência? Obrigado por essa pergunta, assim, porque esse é um assunto que para mim eu gosto bastante de falar. Eu acho que para mim a primeira, digamos assim, o primeiro elemento que eu trato de ter bastante presente é a questão da transparência, sabe? De ser transparente, não ter uma agenda escondida, não ter um interesse oculto, de realmente jogar de forma aberta, de ter uma comunicação aberta, porque isso leva a uma questão muito importante que eu vejo assim, não existe relação, seja ela pessoal ou de negócios, que possa se dizer, digamos assim, plena e efetiva, se não houver confiança. Confiança é, para mim, uma questão assim básica, fundamental. Quanto maior o nível de confiança num relacionamento, melhor as coisas vão ser feitas e mais rápido. Então, para mim, para você conseguir atingir um bom nível de confiança numa relação, seja com um distribuidor, seja com um cliente, seja com um fornecedor, precisa ter confiança. E para ter confiança, você precisa ter transparência, você precisa ter um discurso coerente, você precisa ter essa, digamos assim, predisposição a realmente chegar, levar uma comunicação de uma forma em que cria um espaço para que, mesmo em situações onde existe um interesse conflitante, que haja essa predisposição a realmente chegar num acordo que seja bom para ambos. Tá? Isso para mim é fundamental. Essa questão da transparência, no sentido de promover a maior confiança, é para mim algo assim extremamente importante. Porque no final, para mim é isso. Se você está pensando numa relação, de novo, com um fornecedor, com um distribuidor, com um cliente, que você imagina que vai ser de longo prazo, e as relações de negócios com esses agentes de longo prazo são as que são, no final das contas, as mais rentáveis, porque senão relações de curto prazo são basicamente transacionais. E aí realmente geralmente você pode unitariamente ganhar pouco aí. O que mais realmente te agrega valor em termos de negócios são justamente as de longo prazo. Só que uma relação de longo prazo é que nem um casamento. Né? Você vai ter coisas que você vai querer, mas o outro não, e o outro também, e vice-versa. E a beleza da administração dessa relação é você conseguir ter essa confiança, ter essa abertura, ter essa transparência para que no momento em que exista algum conflito, alguma disputa, você consiga sentar numa mesa aqui tranquilamente e dizer, tá bom, mas como é que a gente vai levar isso adiante, né? Onde eu posso ceder, você ceder, porque lá na frente você vai ter outros desafios, outras oportunidades. Então, para mim, isso é algo assim que eu tenho assim super presente para mim. Eu tenho que ganhar, mas o meu aliado, o meu parceiro tem que ganhar também, porque senão isso aqui não vale a pena. Senão não é negócio, né? Várias vezes eu já tive que chegar para um cliente ou para um fornecedor ou para um distribuidor e dizer assim, cara, não vamos fazer isso aqui. Por mais que aquilo fosse gerar um valor para mim. Por quê? Porque para ele não vai gerar. E ele é um parceiro que eu vejo de longo prazo. Então eu não quero que ele perca. Então se para ele perder eu tenho que deixar de ganhar, ok. E a gente continua. Para ele é muito bom isso, porque é justamente esse ponto que você aborda dessa confiança, né? Eu acredito muito que o não, ele evita a frustração. O porquê disso? Se você promete mundos e fundos para um parceiro, para um cliente, para um distribuidor e tudo mais, e você não consegue cumprir, você vai frustrar, vai estremecer o relacionamento. Então, se você chega e já fala, não vamos fazer isso, porque eu sei que não vai dar certo, você traz essa pessoa para jogar, esse representante, no caso, né, para jogar junto no teu time. E aí você sabe que no momento de oportunidade onde todos saiam ganhando, ele já vai ter tido a tua confiança. Porque se na pior hipótese você falou, segurou, aguentou, freou ali, né,
com certeza a tomada de decisão futura é completamente diferente no fechamento de um novo negócio, né? E também tem uma coisa assim que não só na vida profissional, eu penso que isso é importante também na vida pessoal. Ninguém controla o que vai acontecer no futuro. Por mais que isso às vezes seja algo difícil da gente aceitar, Uhum. o futuro ninguém controla. Você pode se planejar, você pode controlar uma parte, mas não o todo. E então você está à mercê de que aconteçam várias situações. Então, só que essas situações, a meu entender, ela tem duas classes, digamos assim, ela vem de dois tipos. Tem coisas que acontecem que são coisas que realmente têm um efeito permanente e outras que têm um efeito temporário. Ou coisas que têm um efeito mais de longo prazo, mais intensas, mais profundas, e outras que são algo de curto prazo. Tá? Então, isso para mim é uma coisa muito interessante de você ter em mente na hora que você está lidando com estas relações. Por quê? Porque às vezes acontece uma adversidade de curto prazo que é de curto prazo, é temporária. Então, vamos achar uma maneira de lidar com isso e seguir. Entendeu? A gente não vale a pena ficar perdendo tempo nisso aqui. Pelo em ovo, né? Exato. Só que às vezes, cara, e até na vida pessoal, uma coisa de curto prazo, temporária, que não deveria ter valor nenhum, acaba tomando uma proporção enorme, a ponto de você mudar o curso da sua vida, da sua relação, por causa daquilo. E não é um grande risco quando a gente faz isso. Então, essa é uma coisa que eu trato de ser bastante cuidadoso também. Não dá importância para aquilo que não merece. Não se estressar por pouca coisa, sabe? E ter em mente a estratégia que você tem no teu negócio, com aquela relação e se realmente se é um evento que não deve ter maiores repercussões, não deixar que tenha. Muito bom, muito bom. Agora, achei bem legal que você comentou, né, do ESG ali e tudo mais. Qual que é a tua visão no mercado hoje de lubrificantes e tudo mais com relação às ações que incentivam a pegada de carbono? Olha, isso já é algo que não é nenhuma questão de eu vou fazer isso porque eu penso que isso vai agregar valor ao meu negócio, ou porque eu penso que isso vai agradar o meu cliente, ou porque eu penso que, enfim, eu vou ter alguma vantagem com relação a isso. Eu penso que isso já é uma questão de sobrevivência. E mais além disso, é uma questão até de ética humana, porque a gente vive num mundo que está sofrendo. E a gente precisa cuidar disso. Então, isso é extremamente importante. E por conta disso, hoje em dia, qualquer produto, qualquer serviço que não tenha essa responsabilidade com relação a essas questões ambientais e relacionadas a ESG, porque não é só questão ambiental, é questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento social, enfim. Vão desaparecer. As marcas que não se comunicarem bem com esses elementos, que não incorporarem esses elementos dentro da sua proposta de marca, elas não vão existir por muito tempo. E produtos que também não sejam afins com isso também vão deixar de existir. Então, na nossa área, esse é um baita desafio, porque petróleo é visto como alguma coisa que polui, que agride. E os derivados do petróleo, por tabela também. O lubrificante sendo um derivado do petróleo, a primeira impressão é que, aí não é um produto que possa ajudar a humanidade a atingir essas ambições no que diz respeito a questões de sustentabilidade. Só que não. Nosso compromisso com isso é extremamente importante e intenso. Os produtos que a gente fabrica, eles podem gerar uma contribuição enorme para que a humanidade consiga atingir essas ambições com relação à questão de sustentabilidade. E não estou falando só de novas tecnologias que a gente vem trabalhando no sentido de usar
bases, elementos biodegradáveis e mais ambientalmente amigáveis, que é uma tendência também, mas também usar matérias-primas que sejam reutilizadas. E aí eu não estou falando só do produto em si, mas também da embalagem. A empresa que eu trabalho, nós somos um dos maiores, vamos ser um dos maiores recicladores de plásticos do mundo, apesar de que nós também vendemos plástico Legal, original. E outras coisas mais. Uma das coisas que eu aprendi muito, que para mim foi um grande achado, foi assim, quanta tecnologia você tem no óleo lubrificante. Porque a gente hoje tem óleo lubrificante para qualquer aplicação. Todo mundo pensa na óleo lubrificante, aquilo que você põe no carro. Um dos. Né? Mas você tem hoje fluidos, né, lubrificantes, graxas, para qualquer tipo de equipamento. Qualquer equipamento que tenha peças que tenham atrito, vão precisar de um lubrificante específico para aquela aplicação. Então, hoje em dia, os lubrificantes são muito importantes para aumentar a produtividade de um equipamento, para você poder estender a vida daquele equipamento, o que, de certa forma, está associado com a questão da sustentabilidade, de você poder optimizar o plano de manutenção daquele equipamento, o que, obviamente, faz com que você consuma menos recursos. Por exemplo, você pode economizar energia, dependendo do lubrificante, o equipamento, o próprio carro. Ele pode, dependendo do óleo que você usa, ele vai te permitir ter uma economia no consumo de combustíveis, por exemplo. Então, a gente tem uma contribuição importantíssima nessa área, que não é uma novidade, são coisas que a gente vem fazendo nos últimos, 40, 50 anos. E uma das questões importantes que nós estamos fazendo hoje é mostrar, comunicar isso de uma maneira clara, para que as pessoas vejam como aquilo que nós já vínhamos fazendo há décadas ajuda também nessas questões relacionadas a toda essa questão da sustentabilidade. Mas não só isso. Obviamente que a gente está trabalhando em outras áreas também, como, né, desenvolver cada vez mais produtos que durem mais e que protejam mais os equipamentos que onde eles estão operando, como um automóvel, por exemplo, que você não precise trocar mais o óleo a cada, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que você possa ampliar os seus períodos de troca, mas também as questões que eu comentei. De utilizar mais matérias-primas que sejam mais ambientalmente amigáveis, usar mais a reciclagem, isso vai ser fundamental. E nós estamos assim completamente comprometidos com isso. Né? Isso ajuda na proteção do meio ambiente, ajuda a baixar emissões também de carbono. Você perguntou de CO2. Sem querer também entrar sem profundizar muito nisso, mas também nós estamos assim extremamente comprometidos com a questão de redução de emissões, principalmente com tecnologias de captura e armazenagem do carbono, que é uma questão que às vezes desperta alguma polêmica, porque obviamente que no mundo ideal você não emite o carbono, mas a gente sabe que o relógio está correndo rápido e nós vamos precisar de tudo que tiver ao nosso alcance. Então vamos precisar baixar as emissões, sim, e nós vemos fazendo isso também no nosso segmento da indústria. Nós somos uma das empresas que mais conseguiu reduzir emissões de CO2 nos últimos 10 anos. Mas por outro lado também nós temos investido nisso, né, de ajudar a humanidade a também poder evitar que o carbono emitido vá para a atmosfera, que é aí que reside o perigo. Então, assim, em resumo, para qualquer área, qualquer uma, tecnologia, alimentos, construção, mineração, petróleo, gás, essa questão é latente e tem que ser realmente. Muito, muito, muito bom, porque eu confesso que
Eu sou uma pessoa um tanto quanto leiga, conheço o mínimo do mínimo, e quando você me traz essa abordagem, principalmente da questão do desenvolvimento dos lubrificantes, pensando não só na produção disso, mas no ecossistema impactado pela utilização do lubrificante, e aí, igual você comentou, né? A gente tem, conheço o João Zene, que é o diretor de sustentabilidade da Electrolux, onde eles estão visando desenvolver equipamentos cada vez mais duráveis. Então lá com certeza tem algum tipo de graxa, algum tipo de fluido, algum tipo de lubrificante que precisa estar alinhado com isso. E aí quando você me traz essa abordagem, eu consegui compreender e conectar as peças do ecossistema de que forma que eles estão... Tava corcunda aqui. De que forma que eles estão... dispersos, né, pela sociedade, e como que esse ciclo pode acabar se fechando. E é muito legal vocês estarem comprometidos com a ODS e tudo mais, porque 2030 tá aí, né, cara? Então, vamos ver, é um desafio grande pela frente e tudo mais, mas tendo essas multinacionais dando a direção para o negócio, eu acredito num futuro bem confortável com relação a isso, porque a gente sabe, né, que a gente precisa construir o amanhã, começa no hoje, né? Legal. Eduardo, para a gente encaminhar para a reta final do nosso podcast aqui, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, a clássica aqui, no que você como gestor admira nos colaboradores, o que um colaborador para se tornar cada vez mais competitivo nesse novo mercado precisa ter? Qual o comportamento necessário? Então, a gente já falou, né, sobre a questão da adaptabilidade, da transparência, da resiliência, enfim, todas essas questões que a gente abordou agora nesse bate-papo. Mas, assim, eu vou trazer uma que para mim também é muito importante, que me ajudou muito e que eu acho fundamental para qualquer profissional, que é gostar do que está fazendo. Você tem que gostar do que está fazendo. Você tem que se sentir bem com aquela atividade que você está executando. Você tem que se sentir orgulhoso do que você está entregando, seja para a sua organização, seja para os seus clientes, para o mercado, enfim, para a humanidade. Você tem que sentir que aquilo que você está fazendo é algo importante. Você tem que sentir prazer com quem você trabalha, no ambiente que você está. Isso é fundamental. Então, assim, desenvolver essa identificação com aquilo que você está fazendo, com a indústria, o trabalho no qual você está inserido no mercado, enfim, para mim isso é uma questão muito importante para que o trabalho não vire um meio de sobrevivência, sabe? Que eu vejo que é aí que às vezes o estresse acaba aparecendo. E assim, porque às vezes você pode descobrir coisas assim que você jamais descobriria. Desenvolver essa identidade com aquilo que você tá fazendo. E às vezes não é necessariamente com o trabalho, às vezes até com as pessoas. Então você poder conectar com outros elementos ali que estão envolvidos no trabalho, ali no que você está fazendo, na tua atividade, no teu cargo e tudo mais, eu vejo que isso ajuda a suavizar muito essa jornada aí profissional, porque eu sou assim, da filosofia de que eu tenho que me dedicar no que eu estou fazendo, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer o melhor que eu puder, ou seja, eu tenho que trabalhar duro, porque resultado não vem sem trabalho duro. Uhum. Mas, da mesma maneira como eu trabalho de maneira intensa, eu tenho que me divertir também. Né, tem que ser uma jornada prazerosa, né? E é isso. Tava conversando hoje, inclusive, na gravação aqui com o Luiz Fernando, CEO do Lactec, e ele me fez exatamente essa pergunta. Do que eu acreditava como sendo importante para atração e retenção de talentos, né? Eu falei para ele, Luiz, é você entender se aquele cara tá feliz no trabalho dele, cara. É entender qual é o propósito de vida dele, quais são os objetivos e se a tua cultura organizacional está alinhada com aquilo que ele almeja de vida. Putz, o cara quer ter uma casa daqui 10, 15 anos, fazer isso, uma viagem por ano, quer desenvolver tantas pesquisas. Cara, a tua cultura organizacional tá montada para isso? A tua cultura não vai precisar se adaptar a esse teu colaborador? Ele está performando, está indo na direção da tua cultura? Se tiver, o trabalho, o resultado é consequência.
Agora, se você quer ver alguém não performando, é colocar ele numa posição que ele não esteja satisfeito profissionalmente. Aí a performance não tem como vir, né, Eduardo? Então, eu acredito muito nisso também, mais uma vez, reforça aquilo que você comentou da questão da transparência, né? Não é só com o cliente, o teu primeiro cliente, o teu colega do lado. Então, não adianta nada você entregar um mau serviço querendo a satisfação do cliente final, né? Então, acredito muito nisso daí. Show de bola, muito muito bacana o nosso bate-papo. E aqui para fechar sempre com chave de ouro, né? A gente gosta de deixar o microfone aberto para os nossos convidados. Alguma pergunta, alguma sugestão aqui para o nosso podcast. Agora você fique à vontade. Não, eu acho que, como eu te falei, é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade que você está me dando. É sempre bacana, né, ter esse tipo de conversa. Eu acho que para quem está participando é talvez até mais importante, porque quando você pensa para falar essas coisas que são importantes para você, de uma certa forma é uma maneira de você reforçar isso para si mesmo, as convicções que cada um tem. Então, para mim, muito, muito legal essa experiência. E o que eu penso assim, que essa questão de como encarar o trabalho, de como você se preparar para ser um bom profissional, isso vai ser sempre uma questão bastante relevante. Mas, assim, minha sugestão é isso, assim, seria de também pensar em como eu posso adaptar o meu trabalho para que as pessoas, meus colaboradores, né, aquelas pessoas que estão ali no meu time, que elas possam se aproveitar do trabalho para se desenvolver e serem melhores seres humanos. Legal. Tá? Eu acho que essas questões, assim, às vezes elas não são muito abordadas, mas eu acho importante. Quando você falar como é que eu vou preparar minha organização, mas preparar a organização também é você ter valores. Que valores eu quero cultivar nessa organização? Uhum. Que são aquilo que vai nortear a relação entre os meus times, as pessoas e tudo mais. Eu acho importante falar sobre isso. Que valores eu quero que esse time tenha? Que essa organização, que valores que eu quero que ela realmente represente? Para a comunidade, para clientes, etc. Eu acho importante isso, porque para mim essa conciliação do trabalho com a vida, que no final não existe separação. É tudo uma só. Exato. Eu acho que tem que ser uma coisa prazerosa, como a gente falou, mas ao mesmo tempo que sirva para que você, através daquilo, se torne uma pessoa melhor. Eu acho que a minha sugestão é justamente dentro das possibilidades, explorar um pouco essa questão também, que eu penso que para as pessoas tem bastante relevância. Eduardo, parabéns pelo posicionamento, muito legal conhecer a tua trajetória, tua visão de mercado, obrigado mais uma vez pela tua participação, e saiba que o Motor e Mentor está sempre de portas abertas aí, quando quiser vir compartilhar a tua trajetória, alguma nova tendência do mercado, aí estaremos sempre à disposição aí também, conte conosco para o que sempre for necessário, tá bom? Um grande abraço, obrigado, viu? Bom, gente, então mais um episódio muito, muito legal, né? Igual eu sempre comento, a indústria automotiva, ela tem um ecossistema muito significativo, uma cadeia de suprimentos muito interessante e de um alto potencial de resolução de problemas e geração de negócios e, por consequência, né, um hub de gestão de pessoas absurdo. E a ideia é justamente essa, a gente trazer cada vez mais pessoas com conhecimento do mercado, da cadeia como um todo, para que a gente consiga aplicar isso nas nossas operações cotidianas. Bom, vamos encerrando mais um episódio por aqui, dessa vez com o Eduardo Rodrigues, e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, seguimos acelerando. Tchau, tchau.